Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 89º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, do capítulo 40, versículo de 1 a 12. A história continuou na Judéia. Nem tudo tinha terminado. Jeremias continuou com a sua missão profética, função de plantar e construir, na medida do possível. Aparece agora a cena de Godolias. Sabemos que Jeremias o conhecia, confiava nele, e que Godolias pertencia ao partido da não resistência. Jeremias vai partilhar a sorte dos desterrados anônimos, dos exilados anônimos. Essas cenas que veremos neste capítulo é pano de fundo para a fuga de Jeremias para o Egito. Se bem que ele foi levado ao Egito, ele foi obrigado a ir ao Egito. Podemos acompanhar este capítulo com o final do segundo livro dos Reis. Capítulo 40, versículo 1 ao versículo 12. Versículo 1. Vamos fazer a leitura, 40, versículo 1 ao versículo 12. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias, depois que Nabuzardã, chefe da guarda, o enviou de volta de Ramá, onde ele estava amarrado na corrente, junto com os presos de Judá e Jerusalém, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Ao tirá-lo do meio dos prisioneiros, o chefe da guarda então lhe disse: Javé, o seu Deus, predisse esta desgraça para este lugar, e a realizou. Javé fez conforme havia falado, pois vocês pecaram contra ele, e não lhe obedeceram. Foi por esse motivo que aconteceu tudo isso a vocês. Eu soltei as algemas do seu pulso. Se você acha bom ir para a Babilônia comigo, vamos, que eu olharei por você. Mas se você não acha bom ir comigo para a Babilônia, pode ficar. O país inteiro está aí à sua frente. Pode ir para onde você achar melhor e mais correto. Antes de Jeremias tomar um rumo, o chefe da guarda continuou: Você pode ir para a casa de Godolias, filho de Aicam, neto de Safã, que o rei da Babilônia colocou como governador das cidades de Judá. Pode ficar com ele, no meio do povo. Ou então, pode ir para onde achar preferível. O chefe da guarda deu-lhe provisões e presentes. Novamente, o chefe da guarda deu a Jeremias provisões e presentes e o deixou livre. Jeremias foi para a casa de Godolias, filho de Aicam, em Masfa, e ficou com ele, vivendo no meio do povo que ficara no país. Os comandantes das guarnições que estavam fora da cidade, juntamente com todos os seus homens, ficaram sabendo que o rei da Babilônia tinha colocado Godolias, filho de Aicam, como governador, e que tinha confiado a ele os homens, mulheres e crianças,
e os pobres do país que não tinham sido levados para o exílio da Babilônia. Ismael, filho de Natanias, Joanã e Jonatas, filho de Serea, Saraías, filho de Tanelmet, os filhos de Ofi, de Netofa, e Gesonias, filho de Maacate, foram procurar Godolias e Masfa. Foram eles e seus comandados. Godolias, filho de Aicã, neto de Safã, jurou para eles e seus comandados: não tenham medo de servir aos caldeus. Permaneçam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo irá bem para vocês. Quanto a mim, fiquei aqui em Masfá como responsável diante dos caldeus que vêm até nós. E vocês vão fazer a colheita do vinho, das frutas e do azeite. Encham as suas vasilhas e fiquem nas cidades que vocês estão ocupando. Também os judeus que estavam em Moabe, entre os amonitas, em Edom e outras regiões, ouviram falar que o rei da Babilônia tinha deixado um resto em Judá e que havia colocado Godolias, filho de Aicam, neto de Safã, como governador deles. Então começaram a voltar judeus de todos os lugares por onde haviam espalhado. Entraram em Judá junto a Godolias e Masfá e fizeram uma colheita muito abundante de vinho e frutas. Versículo 1. Palavras que o Senhor dirigiu a Jeremias depois que o chefe da guarda, Nabuzardã, tomou sob a sua responsabilidade em Ramá, onde encontrava acorrentado entre os deportados de Jerusalém e de Judá, e iam desterrados para a Babilônia, iam para o exílio. Temos neste versículo uma variante. Em Jeremias 39, versículo 14, os babilônios tiraram Jeremias do cárcere. Mas neste versículo parece corresponder mais ao fato histórico. Jeremias foi encarcerado com os outros prisioneiros e ia ser levado para a Babilônia. No caminho veio a intervenção do general babilônico, Nabuzardã, que cumpria ordens precisas do rei. Versículo 2. Ao tirá-lo do meio dos prisioneiros, o chefe da guarda lhe disse: Javé, o seu Deus, predisse essa desgraça para este lugar. O chefe da guarda refere aqui as palavras de Javé, palavra que havia sido dita sobre a destruição de Judá e Jerusalém. Jeremias estava entre os prisioneiros que iriam para o desterro na Babilônia. Versículo 3. Javé realizou. Javé fez conforme havia falado, pois vocês pecaram contra ele e não lhe obedeceram. Foi por esse motivo que aconteceu tudo isso a vocês. O chefe da guarda coloca a situação daquilo que aconteceu com Judá. Ela foi destruída como consequência do pecado de Judá, por não obedecer Javé. Na boca do chefe da guarda foi colocadas as palavras do anúncio do profeta. Versículo 4. Eu soltei as algemas de seu pulso. Se você acha bom ir para a Babilônia comigo, vamos, que eu olharei por você. Mas se você não acha bom ir comigo para a Babilônia, pode ficar. O país inteiro está aí à sua frente. Pode ir para onde você achar melhor e mais correto.
O general da guarda do exército da Babilônia coloca a Jeremias uma escolha delicada. O que ele fala é ordem de Nabucodonosor. Jeremias podia escolher entre ir como um deportado para o exílio na Babilônia e ali ser protegido. Aos olhos do estrangeiro, era uma proposta mais honrosa. A segunda alternativa era se estabelecer onde ele quisesse, por conta própria. Ele podia escolher qualquer território submetido pelos babilônios. A expressão aqui, país inteiro, ou terra inteira, denomina aquelas terras dominadas pelo exército babilônico. Versículo 5. Antes de Jeremias tomar um rumo, o chefe da guarda continuou: Você pode ir para a casa de Godolias, filho de Aicã, neto de Safã, que o rei da Babilônia colocou como governador da cidade de Judá. Pode ficar com ele, no meio do povo, ou então pode ir para onde achar preferível. O chefe da guarda deu-lhe provisões e presentes e o deixou livre. A terceira possibilidade era incorporar aos judeus que aceitaram Godolias como governador, e Godolias e também a Judéia já estava submetida à Babilônia, e que ele então ficaria na terra. Mas Jeremias estava livre para decidir o que bem lhe parecesse. Ele recebe provisões e presentes para poder viver onde bem quisesse. A escolha das duas primeiras possibilidades era colocar fim a toda a missão profética de Jeremias. Jeremias podia ficar com seu povo junto de Godolias, ficar numa terra devastada, cercada de gente pobre e sem poder. Versículo 6. Jeremias foi para a casa de Godolias, filho de Aicã, em Masfá, e ficou com ele vivendo no meio do povo que ficava no país. Jeremias escolhe ficar com Godolias na terra de Judá. Ele dará ao governador sua confiança pessoal e o apoia. Então ele foi viver em Masfá, no norte de Jerusalém. Versículo 7. Os comandantes das guarnições que estavam fora da cidade, juntamente com todos os seus homens, ficaram sabendo que o rei da Babilônia tinha colocado Godolias, filho de Aicã, como governador, e que tinha confiado a ele os homens, mulheres e crianças, e os pobres do país, que não tinham sido levados para o exílio na Babilônia. Aqui vemos o grupo que deveria iniciar a reconstrução de Judá. Gente pobre, sem poder. Godolias, submetido às forças de ocupação, é aquele que vai governar a terra de Judá. Isto é, agora aqui nós encontramos alguns nomes de pessoas que estavam no campo, fora da cidade, a população agrícola que tinha também seus chefes e comandantes. O povo pobre que nada tinha e que não eram pessoas que poderiam ameaçar os babilônios, ficaram. Versículo 8. Ismael, filho de Natanias, Joanã e Jonatas, filho de Careia, Saraías, filho de Taneumet, os filhos de Ofi de Netofa, e Gesonias, filho de Maacate, foram procurar Godolias em Masfá. Foram eles e seus comandantes. Godolias tentou organizar a pequena colônia de Judá com seus sobreviventes. O futuro dependia da submissão à Babilônia. Judá poderia manter sua identidade,
e assim nenhum estrangeiro viria colonizá-la. Podemos ver tudo isso na informação do livro de Reis, capítulo 25, versículo 23 e 24. A procura de Ismael e seus companheiros tinha um propósito político. Versículo 9. Godolias, filho de Aicã, neto de Safã, jurou para eles e a seus comandados: não tenham medo de servir aos caldeus. Permaneçam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo irá bem para vocês. Godolias fala aqui como governador. A submissão aqui é positiva. O povo remanescente não irá perder a identidade. Continuarão mantendo seus costumes. Godolias tinha um projeto de reconstrução da terra de Judá e contava com o povo. Ele pede um voto de confiança. Versículo 10. Quanto a mim, fiquei aqui em Masfa, como responsável diante dos caldeus, que vêm até vós. E vocês vão fazer a colheita do vinho, dos frutos e do azeite. Enchem suas vasilhas e fiquem nas cidades que vocês estão ocupando. O trabalho do campo significa a posse da terra prometida, a continuidade de permanecer na pátria e uma nova partilha aos pobres remanescentes na terra. A terra será mantida. Não haverá fome. Se deve trabalhar para o bem do povo e que as cidades não sejam abandonadas. Se deve reconstruir o país, com os remanescentes, aqueles que ficaram na terra. Versículo 11. Também os judeus que estavam em Moab, entre os amonitas, em Edom e outras regiões, ouviram falar que o rei da Babilônia tinha deixado um resto em Judá e que havia colocado Godolias, filho de Aicom, neto de Safá, como governador deles. Os grupos de judeus que haviam emigrado para os reinos vizinhos em tempos de dificuldades econômicas ou ameaças militares e políticas retornam à pátria. Inicia aqui a realizar o retorno dos exilados, não os exilados da Babilônia, mas os exilados do povo de Judá que tinham ido para outras terras na busca de uma melhor vida. Versículo 12. Então começaram a voltar judeus de todos os lugares por onde haviam se espalhados. Entraram em Judá, junto a Godolias, em Masfá, e fizeram uma colheita abundante de vinho e frutas. A grande colheita feita pelo povo de Judá, pelos exilados que retornaram à terra, significava que o Senhor tinha abençoado o resto de Israel, o povo pobre da terra. Então, essa parte que nós estamos refletindo, depois vamos dar a continuidade. Na próxima continuidade, nós vamos ver Ismael, que vai propor a morte de Godolias. E com isso, a fuga de um grupo de habitantes de Judá para o Egito, eles vão acabar levando então Jeremias junto. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.